O que nós vamos ler hoje aqui é muito simples e muito profundo. Sabe, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não sei fazer de outra maneira. A maneira como o Senhor me resgatou foi tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Eu não senti arrepio, eu não falei em línguas, apesar de amar falar em línguas. Falo muito em casa, tomando banho, andando no carro, falo, choro em línguas, canto salmos. Eu ia falar salmodio. Ninguém rodopiou no culto, ninguém olhou para mim e falou: olha, assim diz os... Não. Quando ele me alcançou, eu estava dentro de um quarto, perdido, desacreditado, desmoralizado, quebrado, destruído. Escute, olhe para mim. E ele foi lá. Escute, ele foi lá aonde a religião não foi. E uma noite, uma entrada no meu quarto, num quarto que eu morava com a minha mãe, destruído o quartinho, minha mãe e meu pai viciado, eu viciado, todo mundo. Ele foi lá, igual foi na carruagem do eunuco em Atos 8, me visitou, disse que me amava e transformou a minha vida. Eu já tinha, escute, eu já tinha ouvido falar dele. Estou que nem Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te ver. Então, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca tinha tido um encontro com ele. E lá dentro desse quarto, há 20 anos atrás, 20, fez agora em junho, 20 anos atrás, ele entrou no meu quarto e me resgatou. Então, escute, por isso que eu digo que eu não sei falar de outra maneira, porque independente, escute, independente se eu sentir ou não, eu sei que ele está aqui. Eu não preciso sentir que ele está, eu preciso crer que ele está. Eu já senti Deus no quarto, no carro, já senti Deus no meio do fogo, já senti Deus no meio de uma brisa suave. Eu sei que ele está, é palpável. A fé faz isso. E o evangelho não tem muito segredo. É um convite de um pai dizendo: olha, está sem dinheiro. Isaías 55, está sem dinheiro, não tem problema, venha, coma, beba, compre sem dinheiro. Eu tenho água que sacia a sede, eu tenho pão que sacia a fome.
A resposta da sua vida não está na cidade que você mora, nem na sua conta bancária, está em mim, no Senhor. Então o Evangelho, ele é poderoso por isso, porque o Salvador de Israel não era um cara forte, robusto, de olhos azuis, era o filho do Zé. E por isso que ele foi rejeitado, porque ele gostava de andar com gente atrapalhada. E sabe qual era o apelido dele? Amigo de pecadores. E sabe qual era a fama dele? Que ele andava com comilão e com beberrão, e que as prostitutas estavam se convertendo. Escute, deu crise. Por favor, preste atenção nisso. Deu crise na cabeça de João Batista, porque o João está preso, e a notícia que chega na cadeia é que Jesus está andando com as prostitutas, e que Jesus está andando com os ladrões. Aí João Batista manda os seus discípulos ir falar com Jesus. Ei, que história é essa? Quer dizer então que eu estou aqui e tu está aí fora andando com essa galera? Aí os mesmos discípulos que foram voltaram com a notícia: olha, João, Jesus mandou avisar o seguinte, que os cegos estão enxergando, e que os paralíticos estão andando, e que as prostitutas estão se convertendo. Pode ficar calmo, eu sei o que eu estou fazendo. Cara, porque Jesus, ele põe parafuso na cabeça do religioso. Eu sei disso, cara. Eu sou prova viva disso. Escute uma coisa. Você pode ver que todos a quem Deus escolhe estavam rejeitados, parados, incapazes. Lucas 19 fala de Zaqueu, quem lembra? Desce depressa, hoje me convém posar na sua casa. A Bíblia diz que ele está dentro da casa de Zaqueu, versículo 8 em diante. Tem uma galera lá fora assim, ó, onde já se viu, dentro da casa de um pecador. E sabe como que está o Zaqueu dentro de casa? Me perdoa! Como eu queria estar dentro dessa casa, cara. Me perdoa! Eu sou ladrão! Eu quero devolver tudo que eu roubei! Eu quero restituir tudo que eu roubei! Por favor, me perdoa! E lá fora tem um grupo de religioso, onde já se viu. É simples, mas é profundo, cara. Sabe quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Não foi João, seu amigo do peito. Foi Maria, uma pecadora, que ele fez questão de chamá-la pelo nome. É assim que funciona. O filho do Zé entrando em Jerusalém, montado numa jumentinha. É assim que funciona. E os religiosos não compreendem isso. Eu sou um religioso, no bom sentido da palavra. Estou ligado a Deus pelo Cristo. Isso é religare, isso é religião.
mas eu não me espanto com as coisas que Deus faz, porque Deus é assim. Ele pega o louco para confundir o são. Ele pega o que não é para confundir o que é, ou o que pensa ser. O que você vai ouvir é simples, é de fácil entendimento, mas é profundo e poderoso. Isso aqui eu prego uma vez por ano. Você deu sorte de estar aqui hoje. Eu quero pregar isso o resto da minha vida. Até os meus 99 anos eu quero pregar essa mensagem. Com 99 eu paro, viu? Vocês continuam. Eu vou parar. Vou pregar só atrás dos bastidores. Aqui só até os 99. Mateus capítulo 13. Única igreja em Pilar que dá café para o pastor pregar é aqui. Que benção. Para alguns, para o Marcelo às vezes nem água tem. Sem moral, viu, irmão? Ore pelo Marcelo. Pastor Marcelo está triste até hoje. Vamos lá, King James. Naquele mesmo dia, eu preciso demais que você leia isso com fé. Não é o livro de um homem qualquer. É a palavra de Deus, amém? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. E ele disse assim: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Brotou, mas secou. Caiu na terra, foi roubada. 7. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo estas sementes generosa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles
isso não lhe foi concedido. Pois a quem tem, ou seja, eles têm capacidade de entender, mas ao que tem, mais lhe será, mais se lhe dará, e terra em abundância. Mas ao que quase não tem, mais tem, só que tem pouco. Ao que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Todos têm capacidade de entender, uns muito, e aos que têm muita capacidade, aos que têm muita sede, aos que têm muita fome, aos que têm muita curiosidade, eu lhe darei mais. Mas aos que têm pouco, o pouco que tem vai ser tirado. Por isso, lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, escute isso aqui, vendo e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. E neles se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, eles não perceberão. Posto que o coração, escute, por quê, pastor? Porque o coração deste povo está petrificado de má vontade. Escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Mas abençoado são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com toda certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem, só que não ouviram. Bom, depois você sabe, ele continua explicando a parábola, e ele explica o significado, escute, de cada ambiente que aquelas sementes caíram. Aqui caiu na beira do caminho, vamos lá? Verso 19: quando uma pessoa escuta a mensagem do reino e não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então, que tipo de solo, que tipo de coração é esse que as aves vieram e roubaram? São as pessoas que ouvem e não entendem. A segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, o capítulo 4 e o verso 4, diz que se alguém escuta a mensagem do reino e não entende, o diabo vem e a rouba, a fim de que você não conheça o Filho
de Deus. Então a primeira barreira que nós encontramos aqui, para que uma pessoa dê fruto e beba dessa água e tenha a sua vida suprida em plenitude, é a falta de entendimento. Não precisa ir longe. Eu vou contar o que eu já contei. Eu era menino e a gente tomava aquela baré. Quem é? Nilson é dessa época. A baré. A Dani também tomou baré. Quem aqui tomou baré? O Nilson. Tubaína de garrafa. Marcelo inventou. Marcelo era dono da... Escuta, olha aqui para mim. André já é do suco de saquinho, daquele 2 litros. Põe 1 quilo de açúcar, lembra? Você não pegou, você não sabe. Eles não sabem o que é bom, né, André? Nós ficava com a língua roxa 8 dias. Suquinho desse tamanho, não era, Kátia? Desse tamanho. Que suco. Fazia 2 litros, 1 quilo de açúcar. Lembra, Serginho? Meu Deus, era uma febre, né, irmã Marlene? Mas quando a gente ia tomar baré, a gente fazia assim, ó, na garrafa. Quem já fez isso? Esses dias eu fui cortar um Dorflex no dente, caiu meu dente. Agora, semana retrasada. A minha mãe cansou de falar: para com isso. Adiantou? Faz 40 anos, até hoje eu faço isso. Adianta a mãe quando fala: ó, tá muita friagem, coloca uma touca nessa cabeça. Adianta. Cadê as mães aqui que passam um mês, o ano inteiro dizendo: vai pôr um chinelo nesse pé? Cadê? Adianta. Em casa é assim: se não puser o chinelo, ele vai voar. Cadê as mães que tem mira de ninja aqui, que acerta os filhos de longe, né? Ela faz assim com o chinelo, ele vai, ele acha, é um GPS gospel, ele acha a cabeça do filho. A Manu, a Carol e a Ana, quando eu falo: ah é, tu não vai me obedecer, que eu pego, eu já não vejo mais. Corre, o pai pegou o chinelo. A gente lançadores de chinelo. Temos aqui várias mulheres que treinam na latinha. Aí a pergunta, escuta, irmão João. A pergunta para o filho é: tu está entendendo o que eu estou falando? Cadê os homens que a mulher dá uma lista para ir no mercado e o item principal ele esquece? Ele traz, Patrícia, tudo que não precisa. Aí ela fala: trouxe o meu omo em líquido? Aí ele diz: puxa vida, o freezer está cheio de carne, mas ele traz carne, salsicha, traz um guaraná para o vizinho, só não traz o omo que ela precisava para lavar a roupa. Aí ela pergunta para ele: tu entendeu o que eu falei? Não é assim? Deixa eu perguntar, vocês estão entendendo? O rolê aqui é esse. Jesus está dizendo: ei, eu estou falando, mas eles não estão entendendo. Eles estão me vendo, mas não estão me enxergando. Então a semente que cai na terra e o diabo vem e rouba, são aqueles que ouvem a palavra do reino, verso 19, e não entende. Irmão, quem crê, for batizado, será salvo. Aí tu pergunta: quem quer batizar? Aí ele diz: eu ainda não estou preparado. Ele não entendeu. O coração está petrificado. Porque quando eu descobri que Jesus queria só me salvar e me adotar como filho, eu não pensei. Quando não tem aquela hora que tu fala: meu Deus,
Escuta, tu já parou o carro sem GPS e falou: moço, você sabe aonde fica a Farma Ponte? Aí ele diz: é fácil, segue essa avenida, no terceiro semáforo, de caminhoneiro passa por isso, né? No terceiro semáforo você vira à direita, vai reto. Lá na frente tu vai ver uma rotatória, entra à esquerda, aí tu, amém. Tu sai, liga o caminhão, sai, aí tu fala: qual era o semáforo mesmo? Quem aqui já passou por isso, de esquecer tudo que foi dito? A gente passa por isso toda hora. Só que para o Evangelho não pode ser assim, porque se você não entender, a semente que foi plantada será roubada e não dará o fruto que Deus deseja. 20. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e diz: nossa, meu Deus, que palavra poderosa, olha, aleluia. 21. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, o culto acaba aqui, a comunhão acaba aqui no culto de domingo. Não tem raiz, não tem continuidade, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas, que eu não sei quem foi que te disse que no Evangelho não tem, e quando chegam os problemas por causa da palavra, ele está dizendo: por causa da decisão que você tem que tomar a partir dela. Porque depois que você a ouve, você precisa dar uma resposta ao que ouviu. Porque a terra era sem forma e vazia, quem lembra? Mas Deus disse: haja, e houve. Então assim, até o que não tinha forma, tornou forma. Se até o que não tinha forma ganhou forma ao ouvir a palavra, imagina o que já tem forma. Aí ele está dizendo: mas por causa da palavra vem os problemas, as perseguições. O que acontece com ele? Ele perde o ânimo. Sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio 20:20? Que se você vai para a guerra desanimado, quem tiver do teu lado desanima também. Esses dias eu falei, a menina que cuida dos jovens lá na igreja de Santos, ela falou para uma moça: estou sentindo sua falta na igreja. Sabe o que ela falou? Nem meu pai quer ir. Aí eu falei para o pai dela, que é meu amigo, meu irmão, falei: ó, acendeu uma luzinha nesse painel da tua casa aí, irmão, te anima, porque tua filha está desanimando com o teu desânimo, tua filha está esfriando com o teu esfriamento. Pode ser que a tua filha passe a desacreditar por causa da distância. Então, a semente que cai entre as rochas, as pedras, tem pouca raiz, e ela recebe com alegria a palavra de Deus, mas por causa da perseguição e dos problemas que são causados quando você se posiciona. E Jesus não veio para trazer paz, pastor. Ele veio para trazer divisão entre pai e mãe, pai e filho. Por causa da decisão que você tomou de servir Jesus, talvez pessoas que te amavam deixam de te amar, porque não reconhece que você é mais quem você era, porque você decidiu seguir Jesus. E está tudo bem. Aí ele perde o ânimo, aí ele fica assim: ai, não sei se é o que eu quero, ai, vou parar, não sei se eu vou continuar. Vem o desânimo. 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos,
Esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações, ocupações precipitadas, preocupações antecipadas, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Pecado ser rico, sim ou não? Opa, acendeu um alerta aqui, que eu vou ficar. Pelo amor de Deus, é pecado ser rico? Mas Jesus está dizendo, desde que ela não sufoque a semente e o propósito que foi plantado no teu coração. Desde que você não abandone a Cristo, desde que você não abandone a fé, desde que você não se curve diante de outros deuses. 23, uma boa notícia. Mas enfim, já que as 3 não deram fruto, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Sabe como que eu me tornei dizimista? Sabe ou não? Eu ouvi e entendi, acabou. Sabe quando que eu casei com a Débora? Quando eu ouvi que tinha que casar. Vamos casar, casou. Sabe quando eu comecei a vir para a igreja? Quando eu entendi que eu sozinho não sou igreja, sou um membro longe do corpo, vim para a igreja. Sabe quando eu entendi que sabe quando eu comecei a tomar a Santa Ceia? Quando eu entendi que era para renovar minha aliança todo mês, eu comecei a vir. Sabe quando que eu me batizei? Quando eu entendi que se eu cresce e tivesse a chance de ser batizado, eu seria salvo. Sabe o que eu fiz? Pulei na água. Sabe quando eu comecei a honrar meu pai e minha mãe? Quando eu entendi que para ter vida longa, que o mandamento com promessa é esse: honre teu pai e tua mãe, para que os teus dias não sejam abreviados sobre a face da terra. Sabe quando eu passei a te amar o meu irmão? Quando eu aprendi que o segundo maior mandamento da Bíblia é esse: amará o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Sabe quando eu aprendi a perdoar? Quando eu aprendi que sem merecer, eu fui perdoado. Aí muda as coisas. Aquele que dá fruto é aquele que ouve e entende. É aquele que sai daqui com essa semente e dá uma resposta ao que ouviu. Simples e profundo. A pastora Nilda contou para nós um pouquinho da conversão dela. Como é que foi? Um casal, né, que investiu na vida da pastora, começou a ensinar o que era o evangelho. A pastora Nilda estava numa outra pegada, num outro segmento, andando no escuro, e a vida não prosperava. Aí um casal de amigos sentou na mesa e falou: ó, Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. E aquele que entra pela porta encontra comida. Vocês querem? Quero. Onde tem? Quer exemplo maior? Hoje eu estou agitado, desculpa. Preciso tomar qual o nome? Um Floratil. É Floratil? Não? Então não vou tomar. Então não vou tomar. Ah, é pro intestino. Qual que toma para ficar calmo? Floral. Mas se eu quiser tomar o Floratil, eu tomo. O Floratil é meu, eu tomo, né? Mas não vou tomar também, porque eu entendi que não é Floratil. Eu estou meio agitado hoje. Irmão, eu amo isso aqui. Escuta. Sabe um cara que entendeu e a vida dele mudou depois do que eu já falei do Zaqueu? O eunuco.
de Atos 8. Ele está na carruagem indo embora triste. Andou 230 quilômetros daqui em Santos para assistir um culto em Jerusalém. Não sei porquê. Deus fala com Filipe, o missionário, e diz: olha, tem um homem assim na estrada tal, numa carruagem assim, assim, assim. Vai lá e diga algo para ele. O Filipe vai, encontra ele no meio do caminho, correndo do lado da carruagem, e diz: está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco: eu não entendo porque ninguém me explica. Deixa eu te explicar. Sobe na carruagem. O eunuco diz: para a carruagem. O que foi? Eu vou me batizar. Onde que tem água? O que impede eu de ser batizado? O Filipe pregou uma mensagem dentro da carruagem. Não foi na igreja, não foi na célula, não foi no monte. Foi dentro da carruagem. O eunuco entendeu, creu e foi batizado. Simples e profundo. Este frutifica o que entende e produz grande colheita. Alguns produzem 100, outros 60. E aqui Jesus está dizendo: o importante é que produza. Se é 100, 60 ou 30, o importante é que produza. E para encerrar, que eu só tenho mais 7 minutos, eu anotei algumas coisas na minha palavra, nas minhas palavras, e eu quero que você escute. O texto aqui fala de uma calamidade espiritual que o povo está vivendo. Entenderam? Estão ouvindo, mas não estão entendendo. Estão olhando, mas não estão enxergando. E o Cristo, escute, eu fui em Israel, e alguém me pergunta: pastor, como é que foi a experiência? Foi poderoso. As pedras, parece que elas estão vivas. Se puder ir, vá. Próxima viagem, sonho, é lindo. Eu voltaria lá, mas voltei com uma profunda tristeza. Uma só. Eu fui no Muro das Lamentações. E sabe o que eu vi lá? Centenas de judeus, horas e mais horas assim, ó, orando ao Deus de Israel. Sabe para quê? Para que envie o Salvador de Israel. Ele teve lá, não foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil sobrou a palavra para nós, a sua palavra. O amém de Deus está aqui entre nós, é o Cristo. Mas para eles lá, ele esteve pessoalmente. O judeu viu e não enxergou, tocou e rejeitou, ouviu, mas o coração petrificado fez assim: Tiago, esse homem é um blasfemo, não queremos você. E quase não, por vezes quase mataram Jesus, porque vendo não enxergaram, ouvindo não entenderam, vendo o paralítico andar. O tal do Nicodemos de João 3 foi à noite falar com Jesus escondido e disse: o que tu faz só pode ser de Deus, porque ninguém faria essas coisas se não viesse de Deus. O Nicodemos se converteu escondido, mas converteu. Mas teve gente que tocou, rejeitou, ouviu, não entendeu, viu e não enxergou. O texto fala de uma calamidade espiritual. Quem aqui tem visto um vídeo de um rapaz, vários agora,
que sai pela rua e diz assim: acredita em Jesus? Se tu não viu, vai começar a aparecer no teu celular, tu vai ver. Eu não sei o que tem nesse negócio. A gente pensa numa carne e aparece picanha 40, fala, Jesus, não acontece? O texto aponta também para falta de atendimento, falta de entendimento. O texto fala também de falta de constância. Ô irmão, esse é um mal que assola a humanidade. Gente que começa, tudo que começa para. Tudo que começa para. Começa a seguir Jesus, maior alegria na primeira decepção, na primeira frustração. E a fé. John Wesley, o fundador do movimento metodista, se eu não estiver enganado, 1700 em diante, ele disse assim, que o fato de Jesus falar por parábolas para que o povo não entendesse, era porque Jesus estava dizendo assim: eu não dou mais conhecimento a esse povo, porque eles não usam nem aquilo que lhes foi dado. Eles podem entender, eles podem crer, eles podem seguir, mas o pouco que eles têm, eles não querem usar. Para que eu vou dar muito, se eles não são fiel no pouco? John Wesley disse que o significado da mensagem que Jesus está dizendo, não falo para que eles entendam, é: não vou fazer, porque o pouco que eles têm para entender, escute, olhe para mim, estão fazendo descaso. Pode ver que em Mateus 25, a parábola dos talentos, sabe qual foi aquele que desistiu? O que tinha pouco talento, que tinha um. O que tinha 2 multiplicou para 4, o que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha um só enterrou o talento. Então o problema não é quando a gente tem pouca responsabilidade, porque os que têm pouca responsabilidade desanimam, param, esmorecem. Não há nada mais frustrante, essas são minhas palavras, do que você oferecer água fresca para quem não tem sede, irmão. Irmão, é síndrome de pastor isso. É uma frustração que dá no nosso coração, quando você está todo empolgado e você fala: irmãos, domingo vai ter uma palavra sobre sedentos, foi Deus que deu, vem tal. Já chegou na casa da tua mãe falou assim, ou você que é mãe já falou para o seu filho: come um pouquinho. E o filho diz assim: não quero não, mãe, estou cheio. Não há dor maior para uma mãe do que a rejeição de um filho. Há muitos anos atrás, um jovem estava na igreja falando para mim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com a igreja, porque eu entro aqui, eu não sinto nada. Na hora que começou o louvor, que o branco começou a tocar, irmão, um fogo, eu não tive o que responder para ele. E eu estava no canto da igreja, olhando ele lá no fundo da igreja assim, ó. Falei: o problema não é a igreja não. Tinha gente chorando, tinha gente falando em língua, tinha gente de joelho. Falei: o problema é que tem gente que não tem sede. Porque eu duvido, olhe para mim, por favor, eu vou encerrar. Eu duvido que se você entrar no teu quarto, escute, se você entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com esse Deus que te ouve, Mateus 6,6, eu duvido que Ele não vai lhe responder, falar com você, encher teu coração de fé, de esperança, de alegria, de cura, de restauração. Eu duvido.
Eu duvido que se o teu pastor, se você ligar para mim, eu não lhe atender, numa circunstância de dor, e você se levantar, fechar o quarto e dizer: Deus, meu pastor não atendeu, mas eu sei que teus ouvidos estão abertos para me ouvir, e tua mão está estendida, me socorre. Eu duvido que ele não te encha do Espírito Santo. Nada justifica a nossa negligência. Ninguém chegará ao inferno. Isso que eu vou falar é muito pesado, mas ninguém vai chegar no inferno com a justificativa de uma negligência divina. Ninguém aqui pode viver longe de Deus e atribuir a Deus a sua distância, porque Tiago disse: se você se chegar a Deus, Ele se chegará a vós outros. É garantia, escute, isso é garantia de intimidade. E por fim, o que é que nos conforta? Olhe para mim, para nós orarmos. O que nos conforta, Nildo, é saber que ainda que 3 rejeite, abandone, negue, não aceite, tem sempre um que Deus levanta para dar fruto. E eu sei que você que está aqui foi um desses que aceitou, que estava tudo obscuro, e você disse: o Salmo 119, 105 estava certo. Ele é lâmpada para os meus pés e Ele é a luz para o meu caminho. O que precisa fazer? Batizar, eu quero. Entregar a vida para Jesus, eu entrego. Amar os meus pais, eu amo. Perdoar, eu perdoo. Eu sei que para todo aquele que cruza os braços e diz: eu não quero, tem alguém com sede dizendo: eu quero beber dessa água. Que você continue com sede, irmão. Olhe para mim. Sabe qual é meu desejo aqui essa noite? É que você saia daqui com fome. Com fome. Que você chegue em casa, pegue o vídeo dessa palavra. Sabe o que eu quero? Que você faça o que a Pétoli está fazendo aqui. Que você volte a trazer teu caderninho para o culto. Que você volte a buscar a presença do Espírito Santo. Que você seja aquela igreja de Apocalipse 2, que Jesus manda um recado dizendo: ei, lembra de onde vocês caíram, se arrependa e volta, porque um dia vocês me amaram de todo o coração. Volte a amar de novo. Volte me buscar de novo. Foi esse o recado de Jeremias para Israel, que se nós buscássemos a Deus de todo o nosso coração, nós encontraríamos. Então, se você tem sede, beba dessa água. Cuide da sua vida espiritual. Participe da escola bíblica da nossa igreja online. Participe do culto de mulheres. Vá para o acampamento. Busque as coisas do alto. Colossenses 3 diz isso. Busque aquilo que é do céu, irmão, porque as coisas dessa terra sufocam tua semente. A busca, Jesus disse, tem gente buscando riqueza. Pode buscar, mas não deixa isso sufocar a palavra, o ministério, o propósito que eu tenho para a tua vida. Escute, olhe para mim. Vem no dia que você não está na escala, no bom sentido da palavra. Brigue para estar na escala. Eu tenho uma filha de 13 anos. Ela está lá agora. Ela serve a Deus todo culto. Diga para ela o contrário. Ela diz: pai, eu gosto de ajudar o ministério infantil, eu gosto de cuidar das crianças. Está lá na salinha que nós construímos
os seus recursos para os seus filhos. Minha filha de 13 anos entendeu isso, está lá. Sabe quem está tocando bateria na igreja de Santos? Não é um músico profissional, é a Manu de 10 anos, minha filha. Tenha sede, diga para Deus: eu estou aqui, pode me usar. Eu sou simples como Zaqueu, eu sou pecador como aquela mulher que ungiu teus pés em Lucas 7. Mas se tem alguma coisa em mim que serve, toma a minha vida em tuas mãos, eu tenho sede disso. Eu falei para vocês, todo domingo eu venho para cá como se eu estivesse indo para o parque aquático, cheio de vontade de pregar, cansado, humanamente falando, cansado. Eu rodo 500 quilômetros todo domingo, mas eu venho. E se tu deixar, se tu combinar comigo que eu posso pregar, eu fico aqui até meia-noite falando desse amor. Eu sei quem Ele é. Eu sei que eu busquei a Deus em outros lugares e só Jesus saciou minha sede. Não é sobre o ambiente, é sobre a sede que eu tenho. Se você não tiver fome, pode ter água minando da bica, geladinha, você não vai beber. E a culpa não é de Deus. Talvez você ainda não entendeu o que Ele tem para a sua vida. Espero que você saia daqui hoje dizendo: eu quero esse Deus de uma vez por todas, e eu vou dar o fruto que Ele merece. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Obrigado pela sua atenção, pelo seu coração aberto. Amém? Feche